Boa noite, Nicola. Chegou a ver o lance do volante Nardoni, os lances, né? Do Racing, quais as novidades do Vasco? Grande abraço para o melhor canal de notícias. Puta, obrigado pelo carinho, Vinícius. Você tinha sugerido que eu desse uma olhada, né? Gostei, acho que caberia nos principais times de futebol do país. No Vasco, por exemplo, seria titular absoluto. É curioso que o Vasco tem seus dois melhores volantes em processo de recuperação, né? O Jair e o Paulinho. Inclusive, um deles já voltou. Mas não dá para cravar que eles serão como eram antes, né? E aí hoje, durante o final de semana, até surgiram notícias de que o Vasco está atrás de 2 meio-campistas. Um deles, vocês vão lembrar, o Rodrigo Dourado, que teve muito tempo no Internacional, ele se mudou para o Atlético São Luís do México, tem contrato até junho do ano que vem. E o Vasco teria duas possibilidades, ou assinar um pré-contrato para que ele chegue de graça em julho, ou tentar uma compensação financeira pequena para o Atlético São Luís para antecipar a chegada do Rodrigo Dourado. Não sei se seria a solução dos problemas, mas ainda acho que o Dourado seria mais útil do que o Matheus Pereira. Torcedor do Corinthians vai lembrar dele, ele na base do Corinthians era chamado de Pirulão, alguém super destacado, chegou a ser comprado pela Juventus, também teve no Barcelona, mas não conseguiu jogar em nenhum dos dois clubes. O Matheus Pereira, o Pirulão, era aquele que tinha 5% dos direitos econômicos presos ao Corinthians, todo o restante, como empresários, era aquela época em que o Corinthians devia para um monte de gente e ia repassando o percentual de jogadores para os empresários em troca de dinheiro. Fernando Garcia, que era o representante do Matheus Pereira, conseguiu que o Timão tivesse só 5% dos direitos. Para a sorte do Corinthians, esse menino acabou não arrebentando, hoje ele joga no Eibar. E pode ser uma alternativa pro Vasco no ano que vem, não sei se, confesso que faz muito tempo que eu não vejo jogar, tá? Mas não sei se seria a salvação dos problemas cruzmaltinos. O Iago SCCP perguntando quem vai ser o técnico do Vasco. Um nome que agrada bastante é o do Pedro Caixinha, mas o Pedro ainda não sinalizou se topa ou não trabalhar no Cruz Maltino. O Vasco continuar com essa moleza, ainda vai brigar para não cair. Não acredito no rebaixamento do Vasco. Hoje a quarta derrota consecutiva, né? Tinha perdido por 3-0 para o Fortaleza, para o Botafogo, por 1-0 para o Inter, hoje 3-1 para o Corinthians. Não acredito que o Vasco caia, porque já tem 43 pontos, e a turma lá de baixo tem 37. Boa noite, Nicola. Até que enfim o Paiva caiu. Já era prevista essa vergonha de hoje. Time mal treinado. Agora é focar em 2025. Quem será o técnico? Caixinha, Renato Gaúcho, Diniz, Sérgio Conceição. Só para contar que amanhã o Pedrinho já convocou uma entrevista coletiva. Ele vai falar sobre os planos. A ideia eu já tinha contado para vocês. Era que o Paiva ficasse até o fim da temporada para que o Vasco pudesse contratar um outro técnico. Existe uma chance de o Felipe Maestro completar esses últimos 3 jogos, enquanto o Vasco busca um outro treinador. Pagou mais caro no Esforça, sendo que o Nardoni é mais barato. Boa observação. E o Esforça está bem longe de ser um volante confiável, né? Assim como o Galdames e aquele outro Maxime também, né? Enfim, o Vasco errou bastante nas contratações. Essa é a grande verdade. O Maurício Canuto, Nicola Augusto Melo conversou com o Verratti na Arena. O Yuri saindo, será que ele chega no Corinthians? Maurício, eu queria constatar que a situação do Verratti é meio esquisita. Hoje, inclusive, ele foi substituído no intervalo, voltou para o segundo tempo com roupa não trajado de Vasco, né? Inclusive, ele foi convidado a se retirar do banco, depois ele volta com o calção do Vasco, enfim. Mas além dessa questão, o Verratti ele tinha a expectativa de ter seu contrato aumentado, seu salário aumentado, mas o Pedrinho entende que o salário dele atual é bom. E há um impasse, tá? Ele tem contrato longo para tirar o Verratti do Vasco, vai haver necessidade de uma negociação com o Cruz Maltino. Mas, cara, eu acho que não estão lidando bem com um grande ídolo do Vasco, alguém super importante. O Átila Zapata quer saber sobre técnico do Vasco. O Pedro Caixinha é o primeiro alvo, mas o Caixinha tinha a ideia de esperar mais um pouco, tá? Para ver o que apareceria. Sobre a Ale Oliveira no Vasco da Gama, já pensou, Ale Oliveira? Meu Deus do céu, um beijo pro Ale, tá? Hoje me mandou mensagem para perguntar se o Atlético Mineiro havia gasto o mesmo que o Corinthians gastou no Garro. Depois eu fui pesquisar, o Garro foi contratado do futebol argentino por 6 milhões de dólares, e o Atlético Mineiro comprou o Fausto Vera do Corinthians por 5 milhões de dólares. Olha que coisa louca. O Corinthians contratou o Garro praticamente com uma grana que ele conseguiu da venda do Fausto Vera, que é horroroso, fez gol contra o São Paulo ontem, e o Garro tá arrebentando, hoje foram 2 gols, grande atuação do Garro, mais uma, tá?
Salve, Nicola. Notícias de que Pedrinho rejeitou a proposta de Marinakis e Edu Gaspar havia dito que o grego não é de refazer proposta. Procede essa notícia? Cara, confesso que eu não havia escutado nada a esse respeito. O que eu vou fazer? Eu vou printar a sua mensagem e vou repassar para duas fontes diferentes, tá? Eu gosto quando vocês me pautam desse jeito, porque é sempre importante para que a gente tenha mais novidades. Então vamos lá, vou mandar primeiro para minha fonte que contou que o Marinakis compraria um time no Brasil. Quer ver, ó? Boa noite. Tudo em ordem por aí? Mandei o print, sabe se isso é verdade? Agora eu vou mandar para uma diretamente do Vasco da Gama, tá? Boa noite. Tudo em ordem por aí? Tudo bem? Mandei o print. Sabe se isso é verdade? Mandei aqui, tá? Assim que tivermos qualquer atualização, também já falo sobre Marinakis. Boa. 777 Canárias perguntando de Caixinha no Vasco. Acho um nome bem plausível, bem natural. Embora o Caixinha esteja enrolando para tomar decisão, ele quer aguardar todas as possíveis propostas que ele vai ter, tá bom? Jailton Júnior, boa noite, Nicola. Antônio Oliveira é bom pro Vasco? Eu acho que o Vasco precisa pensar em técnico maior, tá? O Antônio Oliveira foi bem no Cuiabá, teve uma passagem normal no Corinthians, e eu acho que o Vasco precisa pensar maior. Eu acho que pelo menos no início você precisa pensar e tentar treinadores mais pesados. Dia de derrota e um dia de mudanças. O que vem por aí? Qual vai ser a providência imediata, ou quais as providências imediatas que o presidente Pedrinho irá tomar? Hoje, às 4h ele vai conceder uma entrevista coletiva e nós estaremos lá, em São Januário, para trazer para você, ao vivo, a entrevista do presidente Pedrinho e as primeiras providências. Felipe Maestro vai assumir a equipe para os 3 próximos jogos. Felipe não tem um grande retrospecto como treinador, mas também que treinador assumiria o Vasco agora para a reta final de temporada. Faltam 3 jogos, Atlético Goianiense, sábado em São Januário, time rebaixado. Atlético Mineiro, depois da final da Libertadores, também em São Januário. E, por último, Cuiabá, fora de casa, outro time que vai ser rebaixado também no Campeonato Brasileiro. Muitas perguntas estão sem respostas. Por que o Vasco caiu tanto de rendimento? 4 derrotas em sequência. Nos últimos 14 jogos são 8 derrotas. O time tem a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro. 53 gols sofridos em 35 jogos, só perde para o Juventude, que levou 55. O que acontece com o Vasco da Gama? Apenas e tão somente os erros do Rafael Paiva? Rafael Paiva foi demitido, justamente, porque os resultados aliados ao desempenho levaram a essa demissão. O ex-treinador do Vasco morria abraçado com as suas convicções, em escalar o Vasco aberto, de peito aberto para encarar adversários mais fortes. Foi assim contra Botafogo, Fortaleza, Internacional e ontem o Corinthians. Resultado, derrotas. Mas não foram derrotas simples, foram derrotas sem nenhuma chance de competir, de encarar o adversário, de criar oportunidades para vencer o jogo. Não, o Vasco não teve oportunidades. Pelo contrário, o Botafogo tirou o pé para não dar uma sacolada histórica no Vasco. O Corinthians pisou um pouco no freio, 3-0, administrou a vantagem. Quer mais perguntas sem respostas? Por que os nossos meias, o camisa 10 e o 11, no caso os dois que usam a função do 10, não desempenham como outros camisas 10? Lucas Moura, Memphis Depay, Garro, alguns exemplos. Ficar com os dois que vieram de futebol europeu e logo performaram. Os nossos não conseguem. Aliás, ontem, se Depay e Yuri Alberto estivessem em campo, não sei se seria só um 3-1. Por que o Verratti saiu do time? Por que a defesa fica tão exposta? É muito porquê. Por que a gente é Vasco? Essa resposta eu tenho. Porque temos amor, temos uma paixão que nunca acaba. Agora a paciência acaba e ela tem limite. E o que a gente viu ontem foi mais um absurdo. Ok, demitiu o Rafael Paiva e tinha que fazê-lo. E rapidamente, acho até que o tempo foi esticado. Essa demissão era para ter acontecido depois do jogo com o Fortaleza. Porque aí teve o tempo da data FIFA para ter um novo trabalho ou pelo menos uma sacudida no elenco e identificar erros. O Vasco não tem alegria em campo. O time do Vasco está exposto ao adversário, que é um convite. O que faz o Galdames ser titular do Vasco da Gama? Errou tudo o que tentou ontem. O Galdames não era, às vezes, escolhido para o banco e já está 2 jogos como titular. Por quê? Por que abrir mão de um centroavante, de uma referência, para tentar a velocidade com o Emerson Rodrigues, que não performa? Souza nem no banco mais tem ficado. Alguns erros custam a descida do Vasco de desempenho. Por que o Coutinho não joga 90 minutos? Quando é que o Coutinho vai jogar 90 minutos? O Jair é um caso à parte, ele vem de uma cirurgia, mas quando é que o Coutinho vai performar? Muitas perguntas que o torcedor não consegue encontrar respostas. E aí bate o medo do torcedor, com toda a razão. A Libertadores era uma chance muito real. O G8, se virasse G9, que não vai acontecer porque o Cruzeiro perdeu, mas mesmo assim o G8 estava para o Vasco alcançar. Agora,
você já começa a olhar e fala assim, cara, a gente tem que agarrar a Sul-Americana, que corre o risco de perder a vaga. Ontem o Atlético Paranaense, em determinado momento, vencia o Bahia. E se tivesse vencido o Bahia, efetivamente, passaria o Vasco, que cairia mais ainda na tabela. O Grêmio joga quarta. Se vencer, já tira o Vasco da posição em que está, em 11º. Ou seja, se o Atlético Paranaense tivesse vencido, estava até o final com o Bahia, e o Grêmio vencer o Cruzeiro quarta, o Vasco estaria fora da zona de classificação para a Sul-Americana, o que é uma vergonha. Será que não passa na cabeça dos jogadores do Vasco a vergonha que está sendo a reta final de temporada do Vasco? Não adianta vir apenas numa rede social e colocar um post para dizer que está envergonhado dentro de campo. Eu não vejo essa indignação dentro de campo. Por mais que o técnico tenha apresentado vários erros, outros são individuais. Não pode o Lucas Piton subir com o Gustavo Henrique numa cobrança de escanteio. Isso é básico. Quem é que marca o zagueiro? Quem é que marca o atacante? Os zagueiros e o nosso atacante. Onde é que estava o Verrete? Onde é que estava o Léo Pelé? Onde estava o João Vitor? Numa cobrança de escanteio, bola parada, é 1 com 1. Um no André Ramalho, um no Gustavo Henrique. E o Roberto nem em campo estava. Era o Oscar Romero e o Thales Magno. Cadê a nossa marcação? O Piton subindo para trás. Sendo que essa subida para trás já tinha acontecido 2 vezes antes. Uma com o Paulo Henrique e outra com o João Vitor. Falhas individuais. O treinador tem a sua culpa na escalação, mas os jogadores também têm a sua participação. Mas o futebol parece que não permite algumas críticas. Alguns jogadores, por exemplo, não gostam da forma como eu narro os jogos. Eu tô andando para isso, desculpa. Porque eu represento você, torcedor. Se ele não gosta da forma que eu narro, quem não gosta de você, torcedor. Porque na arquibancada você vai vaiar. O ex-treinador do Vasco não gostava de vaia. E tem jogador que não gosta de vaia. Então muda de profissão, amigo. Não é a violência, é a vaia. É não ir ao estádio, é o protesto. Inteligente e pacífico. Ah, não, só quero aplauso. Faça por merecer. E não é dar a volta olímpica, pai, depois do jogo para aplaudir e agradecer a presença do torcedor, não. É fazer por onde dentro de campo também, seu pai. Aparecer, botar a bola debaixo do braço, resolver jogos, no plural. Um jogo hoje, daqui a 15 jogos eu resolvo de novo. Ou eu resolvo quando eu quero resolver. Tá podendo? Planejamento 2025 já tem que começar hoje, Pedrinho, hoje. Com mudanças drásticas. Drásticas. O Vasco precisa mudar para ontem. Porque senão periga nem para a Sul-Americana. E aí 2025 ficar muito comprometido. Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro, claro que a gente tá falando do Vasco da Gama, e pra você ficar por dentro de tudo, não perder nada, chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativa também esse sininho de notificação pra ficar por dentro de tudo. Um grande abraço no coraçãozinho, até o próximo vídeo, vamos que vamos.